Bom, eu queria convidar agora o Dr. João Guerra, que é nosso conhecido da ABHH, do Departamento de Patologia Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein e do Centro de Hematologia de São Paulo, também diretor científico do CLAT e membro do nosso Comitê de Hemostasia e Trombose da ABHH. Vai falar sobre o tema o que você deve saber sobre testes hematológicos e da coagulação na Covid-19. João, muito obrigado. Vocês me escutam? Perfeitamente. Vocês me escutam? Eric, vocês me escutam? Sim, estamos escutando. Pode continuar, pode dar sequência. Então, boa noite a todos. Nossos agradecimentos à BHH pelo honroso convite, ainda mais dividindo esse espaço com a professora Esther Sabino, que é uma referência para todos nós, né? Então, o tema, para mim, foi o que você deve saber sobre testes hematológicos da coagulação na Covid-19. Eu trabalho no Hospital Albert Einstein, no Centro de Hematologia de São Paulo. Então, esse esquema é um esquema clássico que todos já conhecem, mas eu pus só para enfatizar que hoje o distúrbio da coagulação ele acontece em dois momentos, né? Então, com a exposição ao vírus, tá, nós podemos ter o quê? Um quadro de imunotrombose direto no pulmão, isso daí nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Ou um quadro sistêmico que se agrava com as outras comorbidades do paciente, imobilização, doença cardiovascular, diabetes, enfim. Nós temos aqui um quadro de hipercoagulação associado com inflamação. Isso pode acometer vários órgãos. O principal é o pulmão, está muito associado hoje, nós sabemos, com diminuição de atividade fibrinolítica, tá? Os vasos da perna, as artérias da perna, o coração, o cérebro, o rim também. Hoje nós temos um acometimento grande dos pacientes com alteração de função renal. E tudo isso tem um desfecho letal, felizmente, numa minoria dos pacientes. Nós vamos mostrar um pouquinho os números aí mais para frente. E por que essa doença ela é importante e grave, né? Porque a evolução clínica do paciente é muito rápida, né? Então, desde o início dos sintomas até o paciente ir para a UTI, tá? Nós estamos falando aqui de uma média aqui de 10,5, 11 dias. Tá? Isso é muito rápido. Então, quanto mais precoce nós identificarmos esses pacientes e começarmos com a terapia de suporte, já que não tem um tratamento específico, a gente precisa tratar as complicações. Então, é muito importante nós estarmos alerta para essa evolução clínica dessa doença. Então, os fatores de risco clínicos, a idade maior que 60 anos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade e imunodeficiência, D-dímero maior que 6 vezes o valor de referência, ferritina maior que 1.000, proteína C reativa maior que 150 e linfócitos menor que 800. Esse estudo chinês ele mostrou que em 41 pacientes com idade média de 41 anos, todos com pneumonia, 32% tinham alguma doença prévia, 32% foram admitidos em CTI e 14% morreram. Tá? Então, a maioria dos sintomas eram relacionados à febre, tosse, mialgia, expectoração, e menos casos de hemoptise, cefaleia e diarreia. E dos dados laboratoriais, o que chamava atenção entre os pacientes que foram para a terapia intensiva e para os que não foram, foi uma linfocitopenia persistente, tá? Comparado com o grupo que não precisou ir para a UTI, e o D-dímero também bem aumentado em comparação com o grupo que não precisou ir para a UTI. Esses foram os primeiros trabalhos publicados sobre esse assunto. Esse outro estudo que comparou o quê? Os pacientes que sobreviveram, comparado os dados clínicos de febre, tosse, dispneia, admissão na UTI, uso de corticoide e os dias de acompanhamento com as complicações. Então, aqui são os que sobreviveram, aqui são os que não sobreviveram. Você vê que é muito parecido o quadro clínico desses pacientes, até as complicações, a sepsis pulmonar. Aqui começam as complicações do paciente, né, que é alteração renal, alteração hepática, infecções secundárias e morte. E nos dados laboratoriais, nós vemos o quê? Em azul, os que sobreviveram, em vermelho, os que não sobreviveram, um aumento importante do D-dímero nos pacientes que não sobreviveram, uma alteração, uma diferença dos linfócitos persistentes, uma linfocitopenia,
um aumento da interleucina 6 dos pacientes que não sobreviveram, aumento da ferritina e alterações importantes também no DHL dos pacientes que não sobreviveram para os que sobreviveram, onde ele tem um aumento, mas ele vai melhorando com a evolução dos pacientes. Esse outro estudo que fez uma curva ROC, comparando os exames da proteína C reativa, o D-dímero, o fibrinogênio, a glicose, a interleucina 6 e o tempo de trombina, mostrou que uma relevância importante nos níveis da interleucina 6 com relação à gravidade desses pacientes, do D-dímero, e quando você compara a interleucina 6 com o D-dímero, tá, esse número chama muita atenção. Então, esses são 2 marcadores preditores de prognóstico ruim desses pacientes. Esse trabalho de revisão que a gente teve a oportunidade de participar com o professor Ramaciotti, junto com o grupo da Loyola, com outros colegas aqui do Brasil, mostrou que as anormalidades da coagulação está muito relacionado com disfunção endotelial, tempestade de citoquinas, nós temos um excesso de geração de trombina, nós temos uma diminuição importante da fibrinólise, plaquetopenia ou trombocitose, prolongamento do tempo de protrombina, encurtamento do TTPA, nós temos uma sepsis induzindo coagulopatia e na tromboelastometria um aumento do MCF relacionado aos aumentos de fibrinogênio. Nas anormalidades laboratoriais, nós temos uma linfocitopenia, aumento do DHL, aumento de marcadores inflamatórios, proteína C reativa, D-dímero, ferritina, interleucina 6 e fibrinogênio. E aqui as recomendações de anticoagulação, que não é o tema dessa aula, que foi muito debatido até aqui em outros webinars. Aqui mostrando esse trabalho, mostrando os parâmetros hematológicos dos pacientes com infecção e por COVID, mostrando, comparando os pacientes que não precisaram de terapia intensiva com os que precisaram de terapia intensiva, a diferença da linfocitopenia desses pacientes e muitas vezes persistentes, o que piora a evolução desses pacientes, sempre lembrando, né, a contagem absoluta dos linfócitos, porque às vezes eles podem ter uma neutropenia associada ou uma neutrofilia, depende da fase e das complicações. O que nós temos aqui com relação aos marcadores hematológicos, as alterações linfocitárias, leucopenia em 33,7% dos casos, esse estudo mostrou linfocitopenia em 83,2% dos casos, esse estudo mostrou uma variação de 35% a 75%, dependendo do que? Da evolução desse paciente. Num quadro inicial, os linfócitos eles são atípicos, poucos frequentes, às vezes não temos nada, tá? Quadros leves a moderados começam o quê? A ter um aumento progressivo dos linfócitos, dos leucócitos e diminuição dos linfócitos após 7 dias, e tem uma evolução heterogênea, então presença de formas atípicas, de maior porte, e linfoplasmostoides, possivelmente também com a terapêutica que esses pacientes eles estão usando. E quando você tem evolução para quadros graves, nós temos aqui uma linfopenia persistente, uma degeneração apoptótica, mostrando o quê? Que isso são sinais de gravidade do ponto de vista morfológico. Tá? Então, aqui mostrando que é um polimorfismo linfocitário importante, então tem várias formas de atipia nesse tipo de paciente, até formas apoptóticas, tá? Alguns com características linfoplasmostoides. E aqui, esse trabalho recém-publicado, mostrando que nos pacientes com outras viroses, nós temos aqui a região de linfócito, mostrando a variabilidade, o polimorfismo gênico dos linfócitos, o que é muito diferente no histograma com relação aos pacientes com COVID, porque aqui nós temos uma forma de ampulheta no histograma, certo? Então, eles acreditam, esse estudo acredita que por esse método nós conseguimos ter uma sensibilidade de 85,9% e uma especificidade de 83,5% na identificação de linfócitos de aspectos e plasmocytoides que estariam aqui nesse tipo de análise. Aqui mostrando que nós podemos ter alterações dos neutrófilos, uma neutrofilia maior que 5.000, anormalidades morfológicas nucleares e citoplasmáticas, uma hipergranulação citoplasmática, às vezes formas hipogranulares, hipossegmentação
e nuclear, e podemos ter também uma eosinopenia e uma discreta monocitose nesses pacientes. E também, na série plaquetária, nós podemos ter uma trombocitopenia, conforme a gravidade, com coagulação intravascular disseminada e consumo das plaquetas, ou mesmo uma trombocitose, o que é menos frequente. Nós podemos ter o quê? Presença de macroplaquetas e plaquetas gigantes, hipercromáticas e formações e de pseudópodes em alguns casos, porque trata-se de restos de mecariócitos. E na medula, o que nós podemos ter? Uma síndrome hemofagocítica e secundária não é o típico na sepse por Covid, diferente de outras sepses, tá? Mas muito relacionada com essa tempestade de citocinas, e aqui imagem de hemofagocitose, o que mostra a gravidade do quadro desses pacientes. Quando nós temos esse quadro no mielograma, isso mostra a gravidade desses pacientes. Bom, com relação ao dedímero, nós tivemos a oportunidade de estudar pacientes com chikungunya e zika vírus, e nós já tínhamos identificado nesse estudo um aumento de trombose nos pacientes com zika vírus e chikungunya, e aumento do dedímero. Então, assim, não é novidade que essas infecções virais tenham associado o quê? Esse binômio aumento de trombose e aumento dos níveis de dedímero. E por que acontece isso no COVID, né? Então, hoje, tem algumas teorias, alguns estudos mostrando que pode haver uma desregulação da via da uroquinase, tá? Aqui em vermelho são os mecanismos de inibição, em azul e de ativação, onde por inibição da SERPINA1, nós temos o quê? Uma grande geração de plasmina e uma grande degradação da fibrina, formando os produtos de degradação de fibrina e aumento do dímero D. Isso seria um mecanismo. E o outro mecanismo, já localizado nos alvéolos, os macrófagos geradores de plasmina teriam uma ativação importante pela infecção, aumentando os dedímeros muito por trombose local. Tá? Então, esses são os dois fenômenos que estão sendo muito estudados para explicar esse aumento do dedímero. Tá? E hoje nós sabemos que existe uma variabilidade muito grande dos testes e de dedímeros e muita confusão. Tá? Então, um dedímero aumentado, onde nós temos uma associação com aumento de mortalidade, nós temos que interpretar isso de uma maneira cuidadosa, tentando entender que metodologia que foi usada para fazer esse dedímero, que unidade que foi utilizada, né, para liberar esse resultado. Então, hoje nós temos muita confusão em metodologias utilizando imuno e turbidimetria e quimiluminescência e por ELISA. Tá? Então, esse estudo ele mostrou exatamente isso, que algumas análises, certo? Existe uma confusão até nos abstracts com relação o cutoff desses pacientes e qual foi a forma de mostrar o resultado desse paciente, miligramas por litro ou microgramas por ml, onde esse paciente que teoricamente ele deveria estar em sinais de gravidade quando acima de 500, não, ele está sendo avaliado por uma outra métrica e por um outro parâmetro. Então, isso é uma crítica desse artigo, que tem muita confusão até nos estudos publicados. Quando compara o paciente muito grave com o paciente menos grave. Então, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação desses resultados e do dedímero, porque tem muita gente dando anticoagulante, aumentando dose de anticoagulante e pelo dedímero. Então, aqui uma validação que nós fizemos internamente no laboratório do Einstein, mostrando a comparação do método do dedímero por imuno enzimático comparado com quimiluminescência e quimiluminescência com imuno e turbidimetria. Você tem uma concordância de 95%. Isso parece bom, né? Quando você olha a curva, mas olha a correlação linear, para um teste de laboratório, ela não é boa. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado para interpretar esses resultados dependendo do método. Tá? Os estudos mostram isso aqui, todos sabem, né, que os dedímeros piores eles estão nos pacientes que não sobreviveram, tá? Então, assim, existe uma significância estatística que quando você compara os casos que foram melhores por os casos que complicaram mais e morreram, tá? Aqui mostrando em forma de gráfico que dedímeros muito altos, né,
eles estão associados com pior prognóstico e desfecho letal. Esse estudo que a gente fez no Einstein, que nós avaliamos 484 pacientes, onde nós encontramos uma prevalência de 2,7% apenas de tromboembolismo venoso, tá, nos pacientes internados, tá, inclusive dos de terapia intensiva, e nós achamos que esse número baixo está muito relacionado com o quê? Com a instituição precoce da profilaxia anticoagulante, certo? E do diagnóstico rápido desses pacientes. E nós tivemos o quê? Dedímeros acima de 3.000 em 80% dos casos que realmente tinham um evento trombótico. Então, esses pacientes eles foram tratados de maneira mais objetiva. Então, mostrando que você precisa utilizar esses parâmetros de gravidade junto com parâmetros clínicos e outros parâmetros laboratoriais para ter a melhor decisão terapêutica. Esse outro estudo que a Fernanda Orsi liderou aqui no Brasil, um guia, né, um consenso brasileiro que foi feito pela BHH e pela Sociedade Brasileira de Transplante de Trombose e Hemostasia, mostrando o quê? E que o dedímero é um parâmetro importante, mas que ele não deve ser utilizado para validar as condutas, principalmente acerto de doses pelo valor e do dedímero. E também não há um consenso de quando você deve repetir esses exames. Então, nas análises que é importante fazer a análise de sangue periférico, que é importante fazer a contagem de plaqueta, o tempo de protrombina, o TTPA, a dosagem do fibrinogênio e o dedímero, mas que isso não tem uma validação de qual a periodicidade você deve fazer esses exames. Falando mais específico de coagulação intravascular disseminada, que é a principal complicação desses pacientes, hoje nós temos aqui os scores clínicos, tá? E os parâmetros laboratoriais, que seria a contagem de plaquetas, os produtos de degradação de fibrina, a dosagem de fibrinogênio, tempo de protrombina. E nós teríamos também o quê? Os testes chamados testes moleculares ou testes mais específicos, como dosagem de antitrombina, o tempo de trombina, antitrombina, assim, testes que na prática a gente não faz no laboratório, mas quando nós avaliamos os scores desse paciente para ver o quanto que ele se aproxima de um diagnóstico preciso de uma coagulopatia, quando nós utilizamos só esses testes convencionais, tá, nós temos aqui 56,5%, certo? E com valor preditivo negativo e 4,5%. Quando nós vamos colocando os outros testes, chamados moleculares, nesse score, nós podemos chegar até 100% de sensibilidade e especificidade. Ou seja, é importante nós validarmos na prática clínica esses testes, principalmente os testes dos inibidores naturais e da coagulação, mas na rotina, e os testes também que avaliam em fibrinólise. Então, é importante a gente ter em mente que ainda o laboratório ele ajuda pouco nesse cenário das coagulopatias graves. Mostrando aqui as formas das coagulopatias mais graves, e que o COVID-19 está nessa forma de hipo e fibrinólise com falência dos órgãos. Tá? Talvez muito associada com alteração do PAI-1. Esse estudo mostrando que o benefício da heparinização dos pacientes quando ele tem um score de coagulopatia mais grave, nos scores acima de 4, tá? Que quando você não tem um score menor que 4, que o benefício da heparinização nesses pacientes, ela não foi o quê? Estatisticamente insignificante. Então, assim, você tem que identificar esses grupos de maior gravidade e esses aqui você precisa avaliar se deve ou não fazer doses terapêuticas ou não nesses pacientes. Mostrando aqui que quando nós temos dedímeros acima de 3.000, nos pacientes que não usaram heparina, que está em vermelho aqui, a gente tem mais complicação, tá? Mortalidade em 28 dias, ele vai aumentando conforme o aumento do dedímero. Isso eu já falei antes. E hoje nós temos duas entidades muito bem estabelecidas, que seria a coagulopatia específica do pulmão, intravascular pulmonar difusa, que tem uma deposição de fibrina intraalveolar, tá? E a coagulação intravascular disseminada mais sistêmica. São quadros clínicos diferentes, tá? Eu não tenho tempo aqui para falar sobre tudo, mas assim, comparando aqui,
A sistêmica tem mais alteração hepática do que a localizada, tem mais anemia, tem mais plaquetopenia, tá? Tem mais citopenias. A específica do pulmão tem mais linfocitopenia, tá? Nós podemos ter hemofagocitose em mais de 80% dessa entidade, e aqui é ocasional, tá? E nos exames de coagulação, o que nós temos aqui? Diminuição dos níveis de fibrinogênio nessa entidade mais sistêmica, um aumento dos produtos de degradação de fibrina. Aqui o fibrinogênio está normal ou aumentado. Você tem um aumento dos produtos de degradação de fibrina. Aqui você tem um aumento da ferritina e um aumento das hiper e citoquinemias, principalmente interleucina 6 e interleucina 17. Então, mostrando que, apesar de parecidas, elas têm alterações laboratoriais diferentes e evoluções diferentes. Aqui evolui muito para quadros. Esse paciente ele morre muito de sangramento, tá? Diferente desse caso aqui, que tem um depósito de fibrina intraalveolar maciço, e esse paciente ele morre de insuficiência respiratória mesmo. Tá? Aqui mostrando esse outro estudo, conforme você tem a severidade da inflamação nessa doença, o aumento do fibrinogênio junto com o aumento e do dedímero, mostrando que uma geração de trombina muito aumentada, mas depois uma queda do fibrinogênio, já um consumo desse fibrinogênio, onde o dedímero ele continua aumentando, e aqui você já entra num estado trombohemorrágico já, porque você já tem o consumo dos fatores da coagulação e queda do fibrinogênio. Então, mostrando que existe esse desbalanço de resposta aguda e trombose, tá, em várias fases da severidade da inflamação. Interessante esse estudo. Nós estamos estudando como a trombocelastometria pode colaborar na evolução desses pacientes. O que eu posso falar, e para os senhores, nós estudamos mais de 50 pacientes, todos têm estado de hipercoagulabilidade muito ligado ao fibrinogênio, mas é uma constante, assim, todos os pacientes, é 100%, tá? Um MCF muito alto, tá? E a gente não sabe o quanto que isso reflete em ajuste de dose de anticoagulante ou não, é isso que nós estamos tentando estudar. Tá? Já finalizando, esse outro estudo de recomendação que nós tivemos a oportunidade de participar, do paciente grave em terapia intensiva, valida que não se deve instituir a anticoagulação plena com base nos valores isolados do dedímero, tá? E que a coleta do dedímero nesse serviço é feita a cada 48 horas, porque serve como marcador de gravidade. Então, a UTI do Einstein, eles utilizam o dedímero como um marcador de gravidade, mas não isolado, junto com outros testes. Lá nós temos disponível também trombocitometria, enfim, mas não é algo que deve ser feito na rotina como uma recomendação. Então, como mensagens finais. A linfopenia persistente está associada com gravidade da doença. O aumento do dedímero é um preditor de gravidade e mortalidade em pacientes com Covid-19. As autópsias dos pacientes mostraram trombose microvascular, sugerindo que a coagulação intravascular é um fenômeno relevante na falência de órgãos nesses pacientes. O uso de heparina tem sido associado a uma diminuição da mortalidade. E o uso de anticoagulantes deve seguir orientações de guidelines e protocolos clínicos publicados, ou seja, vamos aguardar os estudos randomizados que estão em andamento já, mas entendemos que, dependendo da gravidade e risco dos pacientes, as doses devem ser ajustadas com rigoroso controle laboratorial, ou seja, nós temos ferramentas. Quando você vai fazer algo de ajuste, você precisa controlar melhor esse paciente, principalmente função renal, quando você usa a heparina de baixo peso molecular, está muito relacionado com clínica renal. Então, era isso. Eu gostaria de agradecer o convite, e ninguém trabalha sozinho, então gostaria de agradecer a equipe do Laboratório de Hematologia e Coagulação do Hospital Albert Einstein, do Centro de Hematologia de São Paulo, em especial nessa apresentação a doutora Rosana Penteado, Moreira Penteado, que me ajudou e com os slides, e ao Eric, que me mandou alguns trabalhos também, que foi muito produtivo. Muito obrigado.